Senhor, nós declaramos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Que o Senhor esteja falando conosco através da Tua palavra, ministrando nos nossos corações, Senhor, trazendo luz sobre os nossos caminhos e abençoando, Pai, a vida de todo aquele que crê, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tome o seu lugar. Glória a Deus. Eu quero continuar falando sobre uma batalha espiritual que nós estamos vivendo, o céu aqui na terra mesmo, nos dias de hoje. E quero que você abra lá em Atos, capítulo 12, versículo de número 5. Ali nós vemos a passagem de Tiago e Pedro presos, e Herodes perseguindo a igreja do Senhor. E no versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. E ali, queridos, nós, no decorrer do texto, vai dizendo a respeito de como aqueles homens são soltos e de que maneira foram soltos. Mas eu quero deixar esse momento breve da nossa vida, quando nós entendemos o que é o momento da oração para nós, o que é o momento de nós batalharmos, o que é o momento de nós nos unirmos em fé, declararmos a palavra de Deus, declararmos de voz audível. Uma batalha, é uma luta. Na verdade, nós podemos viver esta batalha todos os dias da nossa vida. Tem momento em que nós vamos levantar a nossa voz, tem momento que nós vamos repreender ali no secreto, tem momento que nós vamos nos edificar ali, mas em todo momento, quando a igreja começa a viver essa intensidade, quando começa a viver esse ato de buscar a presença de Deus, de invocar o nome do Senhor, de declarar a palavra de Deus. Por isso que nós trabalhamos com as células, porque nós sabemos que um dia a mais, dentro daquela casa, daquele anfitrião, aquele líder, ele vai se prontificar a orar naquele lugar, vai declarar a bênção do Senhor sobre aquele lugar. E ali nós sabemos o quanto é importante, como é importante nós declararmos, nós invocarmos o nome do Senhor. Quando nós fortalecemos a nossa vida em oração, nós não diminuímos aquilo que está em nós, mas muitas vezes vem confrontos dentro da nossa própria vida. É uma luta, é uma situação que vem o tempo todo para dentro de nós. O que achar daqueles homens pregando a palavra, sendo presos? Mas a igreja do Senhor, diga a igreja, como a igreja tem um papel fundamental, querido. Quando a igreja se dispõe em oração, quando a igreja se coloca diante de uma causa, quando o povo de Deus se reúne em oração. Mas Deus não quer promover só milagres nesta terra. Deus quer que essas vidas tenham verdadeiramente o amor no Senhor. Deus pode promover milagres, mas milagre, querido, não é o final de tudo. Não é falar assim: não, eu recebi um milagre, eu estou bem com Deus, agora estou bem com o Senhor Jesus, Ele me ama. Não, não é o final de tudo. Às vezes nós achamos que milagre vai salvar muitas pessoas, mas tem muitas pessoas que não receberam um milagre e saíram desta terra salvos. Mas tem muitas pessoas que receberam milagres e saíram desta terra para um caminho que nós não sabemos ainda. Então nós podemos perceber que milagres, querido, não é uma provação de Deus muitas vezes, mas quando a igreja está colocada diante do altar do Senhor, há uma comunhão,
há uma atmosfera poderosa sendo coagido e coagindo todos os inimigos, todas as obras malignas de Satanás e seus demônios. Eu gosto da mensagem que está lá em Gênesis. O púlpito está meio mole aqui, aleluia. Vou tentar equilibrar ele aqui. Em Gênesis capítulo 50, se você puder abrir lá, nós vemos aqui a vida de José, na verdade já não mais em vida, mas planejando algo. E muitas vezes, querido, lá no versículo 25, José já sendo morto, e José do Egito é uma particularidade, querido, da palavra de Deus, quando fala a respeito de amar a Deus acima de qualquer circunstância. José amou a Deus acima de qualquer circunstância, da vaidade dos seus irmãos, da vaidade talvez do seu pai e da sua mãe, mas ele continuou amando a Deus, continuou tendo um espírito excelente, ele continuou amando o Senhor. E ali no versículo 25 diz que José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Por que José toma uma atitude como essa? E depois Moisés é que capacita o povo de Deus a sair do Egito. Porque o Egito não era lugar do povo de Deus. E José sabia. Mas José fez aquele faraó muito rico. Porque com aquele ano de escassez, José comprou quase todas as propriedades para a vida de faraó, e ele ficou quase dono de todas as propriedades do Egito. Então aquele faraó se tornou muito rico. Ele se tornou poderoso naquela época. Mas aquele faraó conhecia José, mas José, ele tinha um plano na sua vida. Ele falou assim: esse homem vai morrer. E o povo de Deus vai continuar sendo perseguido. Egito, querido, trata a nossa vida no mundo. A nossa situação do mundo. Às vezes é bom a riqueza, as coisas, porque José conquistou a terra de Gósen para que todo o povo de Israel ficasse ali cuidando do rebanho, porque os egípcios não gostavam de conviver com o gado. Era uma cultura deles isso. Então, José criou uma cidade para o povo de Deus, para que ficasse ali, vivessem bem. Jacó se despede dali, e tantos homens de Deus ali morreram naquela terra, mas José tinha um sonho. José tinha um sonho de não permanecer no Egito, porque ele sabia que o povo seria oprimido, e de fato foi o que aconteceu. Aquele povo, depois que aquele faraó que amava José morre, surge um novo faraó. Esse faraó começa a olhar para o povo de Israel e falar assim: esse povo é muito mais forte, muito mais poderoso, e eles vão dominar a nossa terra. Então, vamos colocar eles como escravos. E aí é que houve realmente uma escravidão sobre o povo de Deus. O mundo, querido, ele escraviza o povo. O mundo, ele tira a nossa vida da presença de Deus. E ele faz nós acreditarmos naquilo que parece ser tão bom aos olhos, mas não é. Aquilo que parece ser tão bom para a nossa vida, mas não é, só é uma fábula. Só é uma característica que ele vai criando, até aquela pessoa se fortalecer naquela situação. E quando ela se fortalece naquela situação, talvez há um tempo em que a pessoa já não tenha mais condição de sair daquela opressão, sair daquele maligno. Ela já está tão acostumada com as coisas ruins, que ela não consegue mais enxergar as coisas boas. Então tudo vira um problema. Eu falo que nós tratamos muito isso na liderança. Quer um povo mais, entre aspas, que critica, murmura, é quando você cuida de uma pessoa. Para ela nada está bom. Para ela tudo que você faz tem um problema.
Para ela, que tudo que você tenta criar sobre a vida dela, há um problema. E aí a pessoa fala assim, eu vou deixar de ser líder, porque esse povo está sendo ingrato. Querido, não mudou até os dias de hoje isso. O povo continua da mesma forma. Mas aqueles que amam ao Senhor, prevalecem. Não tem essa palavra dentro do coração. Porque eles amam a Deus, porque até no futuro ele sabe que se ele perder a sua confiança em Deus, ele vai cair também. E ele vai se distanciar. Quantas pessoas nós já trabalhamos em cima desse conceito? Não faça isso, não faça aquilo, não tire tal pessoa do ministério ainda, não faça, deixa ela tomar a decisão dela. E por muitas vezes, querido, essas mesmas pessoas tomam a decisão e depois não sabem da consequência. Porque acha que a sua vida está sendo mais importante. Mas José começa a falar para o povo, Deus visitará as suas vidas. Quem crê que Deus tem visitado as nossas vidas? Deus visitará as nossas vidas. Deus visitará as nossas vidas no dia certo, na hora certa. Queridos, passa um período. Moisés é levantado, o povo de Deus começa a caminhar, começa a viver um desafio nas suas vidas. E ali, lá no capítulo 13, agora de Êxodo, o povo tem a saída. Ele sai daquela terra, ele sai daquela situação. Mas Deus sabia que no seu coração existia uma palavra de peso ainda. O povo vai pensar que eles estão conquistando. Queridos, eu quero dizer a você nessa noite, às vezes você acha que você está conseguindo conduzir a tua vida pelo caminho certo, mas longe de Deus. E quando eu falo longe de Deus, querido, nós podemos ter o risco de falar que servimos ao Senhor, mas o nosso coração está contaminado pelas nossas palavras. Aquilo que nós falamos, digitamos ou expressamos em uma mídia digital, se refere ao nosso coração, se refere à nossa vida, refere àquilo que nós estamos sendo. Até a expressão de quando você está no culto, você vê uma pessoa lá toda, aí ele sobe aqui, não, você tem que fazer, você tem que ir, você tem que se fortalecer. Porque só quando sobe aqui tem que ir, tem que fortalecer, tem que erguer a mão, abaixar a mão, bater palma, pular. Amém, igreja? Dá para entender? Por que só quando nós temos uma responsabilidade nós falamos? E por que não fazemos? Porque o homem se acostuma com as coisas que acha que é importante ao seu coração. Às vezes você chegou na igreja hoje, eu não tenho esse costume, mas a pessoa vira, fala para o irmão que está do teu lado. Às vezes você não está legal com a tua esposa, não é verdade? Ou aqui todo mundo é santo, ninguém tem problema, né? Não, fala para ela o quê? Eu vim para mudar a minha história aqui, agora eu vou ter que ir. Está dando para entender, queridos? Está dando para entender como é difícil as coisas, quando nós nos deparamos com situações que não era para acontecer. Às vezes é o lixo, ficou lá, você assistindo o jogo do Corinthians lá, e vai, não faz gol. O Corinthians é uma delicadeza que ele só faz gol no último minuto do jogo. Então, corintiano assista segundo tempo aos 45 e diante. Não precisa assistir mais o jogo todo, que agora ele acostumou a fazer gol depois dos 45. Então, quem é corintiano sabe, porque está dando risada, né? Então é uma sofrência essa história. Então, aí a mulher fica assim, não, vai levar o lixo. Não, peraí que eu estou assistindo o jogo. Peraí que eu estou assistindo o jogo. Peraí que eu estou assistindo. O cara já está bravo já. Eu já falei que vou. Aí chega na igreja, a mulher fala assim, aí já acontece já a comunhão intensa dentro de casa. E aí chega na igreja, o pastor fala assim, não, vira para tua esposa e fala tal. Mas, às vezes, querido, nós não estamos bem, é verdade ou não é? Às vezes nós não estamos legal. A nossa vida não está legal. Mas eu te pergunto, o que você faz para mudar? Você sai da mesma forma que você entrou? Ou você quer uma mudança? Ou você quer sair do Egito? Porque isso é o Egito, querido. O Egito é não mudar a nossa vida, a nossa mente. Nós continuamos fazendo as mesmas coisas, sendo escravo do inimigo.
e não mudamos a trajetória da nossa vida. Nós somos presos, abatidos, frustrados pelo mundo, mas não mudamos a nossa vida. Nós entramos triste, infelizmente, queridos, tem muitas pessoas que saem tristes daqui e não mudou nada. Que não sabe que tem que perdoar. Tem que perdoar, é perdão. Perdão é uma coisa que perdeu grande. Perdi uma coisa grande, se chama perdão. Não sabe que tem que se arrepender. Arrependimento, querido, não é descoberta. Porque às vezes nós tratamos o seguinte, nós falamos para a pessoa, a tal pessoa, pastor, está passando por dificuldade, é melhor você sondar a vida dele, tal. Aí você vai até a pessoa, senta com ela, ministra o coração dela, mas aí você começa a esticar a vida dela, ela fala assim, não, é verdade mesmo, eu fiz isso, eu estou arrependido. Não, você não está arrependido. Isso foi descoberta, e não foi nem revelação, porque alguém viu. O diabo sabe como fazer, mas não sabe como esconder. É verdade ou não é? Não foi nem revelação, não, descoberta. Isso não é arrependimento. Arrependimento é dor, é quando ninguém está sabendo, nós batemos na porta e falamos assim, eu preciso confessar algo. É assim com Deus. Às vezes nós queremos pegar a facilidade do nosso dia a dia e querer encaixar na palavra de Deus e dizer assim, não, agora eu tenho uma vida diferente, mas na verdade não é diferente. Sair do Egito, ter sonhos, planos, projetos de uma vida espiritual abençoada, de uma vida espiritual cheia da presença de Deus, caminhar com o Senhor, querido, não é caminhar na loucura, é caminhar na sabedoria, é caminhar, a palavra do Senhor nos dá tanto alento de tantas coisas, que Ele fala sobre prudência, Ele fala sobre sabedoria, Ele fala sobre moderação, Ele fala de viver uma vida santa, não é ser louco. Quando as pessoas chegam até você e falam assim, você é fanático. Não, querido, eu não sou fanático, eu acho que essa palavra não cabe ao cristão. Eu sou obediente à palavra de Deus, amém? Não aceito essa palavra não é para mim. Eu sou obediente à palavra de Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu caminho na palavra de Deus. Eu sei o que é certo e o que é errado, porque a palavra de Deus, o Evangelho, é um equilíbrio para nós. E nós podemos viver esta palavra de Deus amando ao Senhor, tendo o Senhor de todo o nosso coração. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, nós sabemos o que devemos fazer, nós sabemos como fazer, mas ainda nós estamos presos ao Egito, as coisas e as facilidades que o Egito coloca. Mas Deus visitou o povo dele, alguém começou a orar ali no Egito, diante daquela opressão, e a palavra do Senhor diz que o povo começou a clamar. Quando há um clamor, quando há uma palavra de expressão dentro da nossa casa, eu passo por essa luta, não, nós vamos sair desse Egito hoje, diga glória a Deus, nós vamos orar, e nós vamos trazer fogo de Deus para dentro desse lugar, nós vamos tirar toda a frieza desse lugar, nós vamos apresentar a palavra de Deus ao favor deste lugar, e nós vamos ver se o inimigo vai continuar com as suas ciladas e artimanhas. Ele não vai conseguir, porque há um Deus poderoso que está acima de todas as coisas, quando nós declaramos sobre a nossa vida. E o povo começa a entender essas coisas. Capítulo que nós vamos ler agora, ele não abriu ali, né? Capítulo 13, versículo 17. Deus começa a guiar o povo por esse caminho, por essa palavra. E tendo Faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito,
E também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus os visitará, e daqui, pois, levai convosco os meus ossos. O povo sai, mas eles não saem pelo caminho mais fácil. Queridos, eu quero levar o teu coração nessa noite, dizendo: a luta que você enfrenta, a batalha que você enfrenta, ela não é fácil. Todos sabem. Não adianta falar assim: você é um coitadinho. Não, você é um filho de Deus. Diga assim: eu sou. Diga bem forte: eu sou filho de Deus. Você não é um coitado. Ah, eu vou te tratar como uma pessoa doente. Não, você não é doente. Você tem que dizer para a tua alma isso. Eu não sou coitado, eu não sou doente, eu sou filho de Deus. Eu tenho que me tratar como um filho de Deus. Eu tenho um pai, e esse pai é poderoso e amoroso, e ele ama a minha vida. Eu tenho um pai. Ninguém é órfão. Ah, eu não fui criado pelo meu pai. Às vezes nós deparamos com essas palavras: eu não fui criado pela minha mãe. Não, mas você foi criado por Deus, não foi nem pelo pai e nem pela mãe. Você foi criado por Deus. Há um Deus sobre a sua vida. E quando nós temos essa expressão de declarar que é um Deus, a nossa saída do Egito não vai ser o caminho mais fácil. Então a pessoa começa a caminhar diante das lutas, diante das ciladas, diante das artimanhas de Satanás, e ela tem que compreender que é uma batalha no mundo espiritual. Há uma batalha entre a carne e o espírito, porque o inimigo, querido, ele já foi derrotado e está debaixo dos nossos pés. Quem crê nisso? Mas se nós permanecermos no Egito, eles se levantarão. Mas quando nós saímos em direção à presença de Deus, Ele está debaixo dos nossos pés. E a palavra de Deus, ela vai se cumprir sobre as nossas vidas. Se você abrir lá em Tiago, capítulo 5, versículo de número 12, se puder abrir aí para ser mais rápido, Tiago 5,12, olha o que a palavra de Deus diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Verso 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Verso 14, e se está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Preste atenção, querido, se a nossa vida, ela está pautada diante da palavra de Deus, então eu posso viver uma vida diante da presença do Senhor. Agora, se nós ficarmos olhando para as nossas derrotas, para as nossas palavras mentirosas, muitas vezes que nós atribuímos isso ao nosso coração, não, você não pode, você não conquista, não, você vai continuar vivendo nesse emprego, fazendo o tempo todo a mesma coisa, e ganhando o mesmo salário por anos. Se você continuar desse jeito, não vai ter desafio sobre a sua vida. Não vai ter palavra que possa motivar o teu coração para que você saia, para que você viva algo novo diante de Deus, para que Deus fale ao teu coração. Dói, muitas vezes as pessoas falando assim: eu prefiro entrar numa prefeitura sendo funcionário público, porque lá ninguém vai me mandar embora. Porque a pessoa tem medo de ser mandada embora. Não que a prefeitura seja um lugar ruim de se trabalhar, mas porque está com medo, porque tem uma estabilidade, porque não acredita naquilo que faz, porque não tem no seu coração que Deus está acima da sua vida. Então, às vezes, nós deparamos com palavras, querido, de derrota, ou colocando a nossa vida presa a uma coisa. Mas eu quero dizer algo para vocês: aqueles que são corajosos, eles vencem batalhas espirituais. Quem crê nisso? Aqueles que são corajosos, eles são desafiados por Deus, não pelo homem. O caminho mais difícil vai ser o caminho da vitória.
eu estou vivendo o caminho mais complicado na minha vida, mas esse caminho é o que vai dar direção para a tua vida, para que você receba a vitória. Porque não há sofrimento, porque não há dor, porque não há luta. Se nós continuarmos querendo isso dentro do nosso coração, nós vamos vivermos isso. Eu nunca quero aprender, eu só quero ensinar. Não, eu quero aprender, porque o dia que eu parar de aprender, eu paro de ensinar. E tem pessoas que acham que sabem tudo. Tem pessoas que acham que o melhor é viver do jeito que está. A batalha espiritual é tão grande na vida que ele nem percebe quando ele está indo para o caminho do erro, para o caminho do abandono, para o caminho, querido, que é muito distante, que não quer viver a palavra da cura dentro do seu coração. Que uma família saudável é uma família que multiplica, é uma família que é abençoada, é uma família que vive as bênçãos do Senhor. Quem quer viver essas bênçãos? É uma família que caminha com a palavra de Deus, é uma família que deixa, como o Tiago está falando, se há algum problema, fale logo. Por que mentir? Por que esconder? Já fale, revele. Tenha o arrependimento dentro do coração. Busque a se fortalecer, porque o mundo espiritual é real nessa terra. Nós estamos vivendo o mundo espiritual nos dias de hoje. Nós estamos vivendo situações a todo momento da nossa vida. Eu saí de casa, estava olhando na internet, um voo foi cancelado de Guarulhos para não sei aonde, não sei que local que era. E aí o agente lá do aeroporto falou assim, vocês vão ter que ser recolocados em um dos hotéis, parece que em Arujá, em outra cidade, parece que era onde tinha o contrato para eles levarem o hotel, porque o voo só vai partir amanhã. O cara pegou o negócio, não sei o que aconteceu direito, ninguém sabe o que aconteceu, mas o cara pegou um negócio do chão e começou a bater no balcão, quebrou tudo. Eu fiquei pensando, será que é só por causa de uma moradia? Perder a bênção assim? Ou para passar uma noite, amanhã eu volto aqui e tal. Eu acho que o cara desse, se ele tivesse problema no coração, ele ia morrer. Porque as pessoas acham que tem direitos. Não, eu tenho direito. É verdade, querido. Mas até onde o teu direito vai tirar a tua paz? Até onde o teu direito vai prejudicar a tua integridade? Então perde o direito e fica com a presença de Deus. Amém, irmãos? Às vezes nós queremos, não, mas é meu direito. É teu direito, mas está roubando tua paz. Está tirando você do caminho, está levando você para sofrimento, para dependência, para vergonha. E às vezes nós não queremos aprender isso. Nós queremos viver da nossa maneira. Nós acreditamos naquilo em que nós pensamos muitas vezes. Mas Deus quer trazer uma palavra. Saia do Egito nessa noite. Saia daquilo que tem prendido e escravizado a sua vida. Saia do Egito que tem roubado o teu coração. Porque, como Lucas 17, 21, no final do versículo diz, o reino de Deus está dentro de nós. Está dentro da nossa vida. Aonde está o mundo espiritual? Aqui nesse momento. Está dentro de nós. E ali a palavra diz, porque o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro da nossa vida. Aonde eu vou buscar o reino de Deus? Está dentro da nossa vida. Nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Por isso que não adianta nós ficarmos defendendo coisas que nós não sabemos. O que vai adiantar? Tem verdade nisso? Não, não tem. Então, para que eu vou defender? Para que eu vou continuar brigando por essa situação? Para que eu vou continuar sendo dependente dessa forma escrava? Essa forma que não leva a minha vida à presença de Deus. É igual eu digo, o que é mais importante para nós? Conhecer a palavra de Deus, de ponta a ponta, vírgula a vírgula, palavra a palavra, e não viver ela. Que adianta? Eu conheço a Bíblia. Tá bom, mas você vive ela. Porque o que você está fazendo não é viver a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando você vive ela,
Porque a letra pode até te matar, tem muitas pessoas que conhecem. Você já parou no farol e fala assim, você dá a moeda para o cara, e o cara te desafia. Sai isso, é que Deus te abençoe. É que Deus que pode me abençoar, e aí ele fala um versículo para você. Então se ele sabe, então por que ele não sai daquela vida? Por que ele não pega um trabalho digno? Por que ele não vai se esforçar em fazer alguma outra coisa? Não, ele fica ali, dependendo de algo. E às vezes, querido, no nosso sentimento espiritual, nós estamos dependendo de algo, nós não queremos sair pelo caminho mais difícil. Mas o Senhor sempre estará conosco. O reino de Deus está dentro de nós. Quando nós percebemos isso, a palavra de Deus é mais poderosa sobre a nossa vida do que qualquer situação. Mesmo que uma pessoa venha e fale mal de você, te injurie, fale calúnia, querido, não sou eu e nem na minha justiça que eu vou fazer alguma coisa, mas existe um Deus que olha para nós. Você crê nisso? Não existe. Às vezes a pessoa fala assim, estão falando mal, fazer o quê? Eu nem sei quem é essa pessoa. Se fala mal é porque ele também não me conhece. Porque o dia que ele começar a me conhecer, talvez isso que ele acha não seja eu mesmo. Talvez ele está falando da sua própria vida. Porque tem pessoas que olham para dentro de você como o povo de Deus. Eles iam achar que era eles que estavam saindo. Mas Deus falou, não, vai ser pelo caminho mais difícil. Vai deixar que seja Deus sobre a vida deles. Porque às vezes nós queremos colocar a nossa vida em primeiro lugar. Sabe aqueles que ficam mais chateados com pessoas, querido, é aquele que não faz pelo próximo. Aquele que quando fica doente e fala assim, ninguém veio me visitar, mas ele foi o primeiro que nunca visitou ninguém. Amém, irmãos? Ele é o que sabe que está doente, nunca vai ir atrás de ninguém. Mas aí quando você vai visitar, ele fala assim, pastor, igreja é grande, né? Eu falei, ninguém vem me visitar, né? Aí eu fico pensando, quantas vezes eu vi esse irmão em um velório? Quantas vezes eu vi esse irmão em um hospital visitando alguém? Quantas vezes eu vi esse irmão visitando alguém, saindo às vezes, deixando as suas tarefas e fazendo alguma coisa? Não, só quando chama, quando fala assim, eu preciso de você hoje, preciso que você me leve, aí ele vai. Mas senão ele não tem no coração isso. E nós acreditamos, querido, que estamos fazendo as coisas certas, que estamos fazendo as coisas em Deus, mas na verdade estamos atribuindo a nossa própria vida. Deus sempre vai falar conosco, quem crê nisso? Deus falou com o povo de Deus lá no Egito. Deus está falando conosco nessa noite. Deus está falando com a nossa vida. E você sabe, querido, na tua particularidade, o que Deus tem falado ao teu coração. O que Deus tem mostrado para o teu coração. Cada um de nós sabe aonde está a nossa dificuldade. Cada um de nós sabe aonde está o nosso problema. Deus conhece, mas Ele quer conhecer se você realmente tem arrependimento. Se você fala com Ele. Se você abre o seu coração. Ou fica esperando alguma coisa. Ou esperando algo acontecer. Ou esperando alguém te questionar. Isso não é cura. Cura é quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos daquele que criou as nossas vidas, e nós vivemos por Ele e caminhamos por Ele. Deus pode mover o sobrenatural. Então, Deus ele traz sobre nós a palavra de um homem nécio, muitas vezes. Você não conhece ainda? Glória a Deus. Mas depois que você já conhece, você já não é mais nécio. Você é conhecedor da verdade. Você tem que lutar pela verdade. As pessoas não precisam ficar falando para você o que tem que ser feito. Tem que ser feito. Quando acontece um problema, querido, nós temos que atribuir a nossa vida a não viver o sofrimento. Aconteceu o problema, se colocar como culpado, porque existe um Pai Celestial que trabalha através da nossa justiça. Amém? Não é nós. Não preciso ficar me defendendo. Aconteceu, foi isso mesmo, é verdade. Eu fico até entristecido, até fico envergonhado com toda a situação, mas aconteceu. E daí, qual é o problema de ter falado o que aconteceu? Problema nenhum. Já pegou o carro do teu pai e amassou ele? Alguma vez?
colocou na garagem e esperou o pai perguntar quem foi que amassou o carro, né? É aquela situação. A pessoa não quer assumir o erro, mas sempre acontece, foi na empresa, pegou a ferramenta, quebrou a ferramenta. Foi lá de vez chegar e falar assim, quebrou. Fui fazer tal serviço, quebrou a ferramenta, tá bom? Quebrou, legal. Não, mas aí ele guarda a ferramenta quebrada no espacinho dela lá. E espera alguém perguntar. Alguém já viveu isso? Eu sei que vocês são santos, poderosos, maravilhosos, mas já viveu, já muitas vezes já vivi, já presenciei coisas assim. Não vejo problema nenhum quebrar. Agora esconder, para depois alguém for lá pegar alguma coisa que está quebrado, não é pior? A palavra de maldição, querido, é que vai atribuir a nossa vida. Se nós escondemos, porque Abraão recebe a promessa, dizendo assim, aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Você acha que a palavra de maldição sobre a nossa vida não vem? Não, errou, teve um problema. Quando acabou, querido, de ser nécio é aquele que não conhece ainda. Glória a Deus, nós até julgamos, falamos para o nosso coração, para confortar o nosso coração. Não, no tempo da ignorância, na ignorância daquele que não conhece. Mas muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus e não atribuímos isso a nós. Nós vamos lá e escondemos a situação, ou não falamos nada, ou deixamos alguém. Aí quando alguém descobre, aí a pessoa, então envergonhada, às vezes você até fala, fui eu, é que aconteceu um problema, né? Não existe acontecer um problema, existe que aconteceu o problema. É só falar, é só se mostrar diante de Deus. Às vezes, amados, como Provérbios capítulo 10, versículo 14, estou até indo um pouco mais rápido aqui, mas essa palavra, ela trata o nosso coração, o que diz? Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína eminente. Se colocar na NVI, não sei se consegue colocar, Marcelo, mas olha, os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. E às vezes, amados, nós estamos vivendo coisas ruins, porque não queremos batalhar dentro de nós as coisas boas, entesourar essas coisas boas para dentro de nós, trazer esta palavra de sabedoria e de conhecimento a nós. Não, nós vamos viver, nós vamos conhecer, e nós vamos batalhar, e nós vamos conquistar, e nós vamos viver a vitória no Senhor. Essa é a palavra que Deus tem colocado dentro do nosso coração, para nós sairmos, porque o prudente, querido, ele sempre vai viver a vitória, ele sabe o que é importante, o que é risco para a sua vida. O prudente é dizendo o seguinte, ele olha para a cobra e ele fala assim, eu não sei se é verdadeira. Outro dia nós estávamos no sítio lá e eu encontrei uma cobra coral, aquela vermelhinha e preta, flamenguista lá. Aí o irmão do meu lado falou assim, não, essa daí é a falsa. Eu falei, filho, vamos matar, eu não quero nem saber se é a falsa, a verdade. Que os ambientalistas aí não fiquem chateados comigo, mas, querido, é uma cobra. Eu não sei qual que é verdadeira, qual que é falsa. Eu não vou levar no Butantan para fazer uma pesquisa. Eu estou convivendo com ela ali. Como que a gente vai fazer? Às vezes nós queremos ficar tentando colocar o nosso conhecimento acima de tudo. Não, é a falsa. Aí o cara vai lá, pega, é picado. E aí ele está numa situação difícil. Eu tenho uma história tão triste, querido, lá em Itupeva, que aconteceu não faz muito tempo. Um dos parentes de uma pessoa que congrega com a gente lá em Itupeva. Ele é lenheiro. Sabe aqueles cara que entra no meio do mato para pegar lenha, aqueles caminhão 0 quilômetro? Sabe, né? 1900 e tralalá. O caminhão é novo. Ele foi lá, a pessoa, quando ela não é prudente, ele foi lá, ele deixou o caminhão carregado numa descida, e ele foi na frente do caminhão. O que aconteceu? O caminhão
soltou o freio e esmagou ele na árvore. E depois de 1 hora, ainda com o caminhão funcionando, um dos funcionários dele achou o caminhão funcionando. Quando foi ver, o rapaz estava na frente do caminhão. Olha só, querido, isso é imprudência. Um caminhão carregado, um caminhão que pode trazer um grande risco para a vida de uma pessoa. E ele vai lá, deixa, porque aquele que muitas vezes fala que é prudente, é aquele que muitas vezes pega a sua própria confiança e coloca em primeiro lugar através da prudência. Cria um risco, pode ser até levado à morte. Outro fato que aconteceu há muitos anos atrás, eu estava lá na cidade Patriarca, em São Paulo, eu parei no farol, um cara num sobrado, caiu uma pipa. E o farol lá era bem movimentado, eu fui lá comprar pizza, e o farol bem movimentado, e eu olhando para aquele cara no sobrado, a pipa enroscada no fio, na altura dele. Ele pegou um bambu, e foi tentar pegar a pipa, você sabe como que pega a pipa, né? Você vai lá e faz aquela chacotalhada no rabo da pipa e tenta puxar. Nesse negócio ele desequilibrou, bateu no fio de alta tensão. Eu vi, queridos, isso eu presenciei. Ele caiu soltando fumaça. De tamanha a força do choque eletrocutado. Querido, o cara de trás começou a buzinar, eu paralisei, as minhas pernas ficou bamba. Eu não saí do lugar. Eu parei o carro, pisei no freio, já estava parado, pisei no freio, do jeito que eu estava, eu fiquei ali um tempo. Eu acho que quase ninguém viu. Aí todo mundo começou a sair por detrás de mim, eu encostei o carro, aí tentaram socorrer, claro, né? Já estava morto. Sem prudência. Nós sabemos qual é o risco. E às vezes nós não pegamos a prudência que o Senhor tem nos dado e colocamos ela em prática muitas vezes. Achamos que tudo está seguro. Mas o que está seguro, querido, é a nossa vida nas mãos do Senhor. É a nossa vida com Deus. Isso se traz, sim, uma segurança. Eu peguei exemplos muito críticos, querido, para mostrar para você que muitas vezes nós estamos morrendo, não só fisicamente, mas mexendo com coisas tão perigosas que morremos espiritualmente. Deixamos de ler a palavra, deixamos de orar, deixamos de crer, deixamos de ser motivado pela presença de Deus, deixamos de congregar, e achamos que a nossa vida está bem, mas na verdade, tudo isso se torna imprudência dentro do nosso coração, porque o homem, querido, ele é fraco, a sua carne é fraca, ele não pode falar que ele é o super-homem diante de uma batalha espiritual que nós vivemos uma guerra todos os dias na nossa vida, seja na nossa mente, seja no nosso coração, e seja nas coisas que acontecem sobre a nossa vida. Você já viu aquelas notícias que você recebe, pronto, de novo, estou encarando de novo o mesmo problema, parece que o diabo está me perseguindo nessa área? É isso mesmo, o diabo todo tempo quer roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Essa é a palavra que nós temos, João 10:10. Vive essa palavra, querido, e olhe para o teu coração, que há uma força quando você ora, que há uma força quando você crê, que há uma força quando você caminha em direção de todo e qualquer obstáculo,